Boa noite, igreja. Uma alegria estar aqui depois de um bom tempo. Eu acho que tem muito tempo, né? Alguns anos. Mas muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu concordo em 100% com o pastor João Emílio. Quando a gente pensa nessa temática, né, da família, e a gente olha para a nossa família, a gente vai sempre encontrar coisas que a gente admira e coisas que a gente não admira. E isso é tão normal que o Senhor permitiu que a Bíblia estivesse recheada dessas histórias, né? Quando a gente olha para as famílias bíblicas, para as tramas das famílias na palavra de Deus, e a gente entende que não é só a nossa casa, né? Não é só o nosso dia a dia, onde a gente enfrenta situações de conflitos. E quando a gente pensa nesse tema dessa noite, né, que são conflitos familiares, a gente vai falar de um desentendimento, né? Conflito é algum tipo de desentendimento, uma falta, uma dificuldade no entendimento das pessoas que convivem nessa casa. E aí a gente pode pensar a relação pais-filhos, a gente pode pensar a relação sogra-nora, genro, né, e sogro, a gente pode pensar essa relação entre irmãos, os primos, tios, são tantas as questões, mas que faz parte. Eu acho que uma boa reflexão para a gente iniciar essa noite é entender que faz parte, não que a gente vai se acomodar, né, e achar que tudo bem, a gente vai viver desentendido, não é isso. Né? Porque conflitos existem para serem solucionados, amém? Você concorda comigo? Mas a gente não precisa se sentir anormal, a gente não precisa se sentir inferior. Aquela ideia de quando a gente olha, principalmente nesse tempo das redes sociais, que ninguém coloca nas redes sociais o dia difícil, né, gente? Ninguém coloca quando está difícil. Raramente, hoje em dia, a gente coloca quando está passando por uma situação de adoecimento, mas você não publica lá no seu Instagram, no seu Facebook, o desentendimento, às vezes aquela conversa meio truncada que você teve com o esposo antes de ir para a igreja. Você não faz isso. Mas a realidade é que sempre aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Porque a gente não vive lá, a gente não sabe o que acontece lá, porque, na realidade, nós vivenciamos, sim, conflitos, e isso é uma realidade do mundo caído. Era plano de Deus que fosse assim? Não era. No Éden não era assim. Mas após a queda, a gente vive, sim, uma realidade, apesar do Senhor já ter feito aquela obra maravilhosa de redenção na cruz por nós. A gente vivencia, sim, esses conflitos. E nessa noite eu quero aprofundar um pouquinho aqui num texto bíblico, num conselho de Tiago para a igreja, né? Eu quero aqui compartilhar com vocês nesse texto algumas dicas do Senhor. A gente pode falar muitas coisas da área da psicologia? Pode. Mas nessa noite eu quero ser bem bíblica, olhar a palavra e ver aqui o que a palavra nos fala sobre como proceder, como entender os conflitos. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse no livro de Tiago. No capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Eu queria que você me acompanhasse nessa reflexão. Amém? Está aberto aí? Quem está em casa também já abriu a Bíblia? Hoje, com esse friozinho, a gente deve ter um bom grupo que está em casa, né? Com essa chuvinha, com esse friozinho aqui no Rio de Janeiro. Então, Tiago 4... 255 aparelhos. Glória a Deus, amém? Então, vamos lá. Tiago 4, versículo 1 diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Cobiças, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não porque não têm, porque não pedem. Quando pedem, muitas vezes não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, é Tiago falando. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça àqueles que são humildes. Portanto, submetam-se, versículo 7, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. No entanto, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Irmãos, nessa noite eu queria olhar para esse texto de Tiago e pensar as nossas famílias, as nossas casas, tanto a nossa família original quanto a família atual que nós temos, e refletir à luz do que Tiago está falando aqui. O que a palavra nos ensina, o que ela nos inspira, como ela explica as contendas, os conflitos e também o caminho de solução que Tiago apresenta para nós, de como que a gente faz para solucionar esses problemas. A primeira coisa, irmãos, que eu queria trazer aqui, há um diagnóstico nesse primeiro versículo. Tiago está dizendo que as guerras, elas vêm senão das paixões que guerreiam dentro de nós. E eu queria refletir, pensar um pouquinho, de fazer com que a gente aprenda a ter esse olhar quando a gente pensa nos nossos relacionamentos familiares, nas situações conflituosas, num tempo tão desafiador como que a gente vive. Desafiador por quê, irmãos? Porque estamos, sim, ainda dentro de uma realidade pandêmica, sofrendo os resultados disso, muitas famílias enlutadas. Eu acompanho a realidade da igreja e sei que muitos irmãos aqui partiram, muitas famílias que foram acometidas financeiramente, crianças dentro de casa, em aulas online ou sem aula, pais trabalhando home office, mães também, realidades diversas que modificaram, intensificaram alguns dos desafios que a gente tem como família. Como quase que diariamente, não seria um exagero dizer, mas semanalmente, hoje eu estou trabalhando pelo Instagram e eu recebo pessoas, queixas, mães com crianças ansiosas, filhos isolados, adolescentes que muitas vezes estão entrando em quadros depressivos, situações inclusive de divórcio. Há um aumento, um índice significativo de aumento de divórcios nesses últimos anos, em torno da pandemia. Por quê? Porque as famílias tiveram que se enfrentar. Antes a gente saía para trabalhar, cada um para um lado, chegava à noite. Agora está todo mundo, ainda uma boa parte, dentro de casa, tendo que lidar com as diferenças, tendo que lidar com essas paixões que guerreiam os nossos corações no dia a dia. Então, muitas vezes, esses dias eu estava numa conversa um pouco truncada. Eu tenho um relacionamento, graças a Deus, de 21 anos de casamento, 3 filhos, para a glória de Deus. E o meu relacionamento com o meu marido é um relacionamento muito bom. Nós somos muito amigos, Ele é o meu melhor amigo. Só que esses dias a gente estava um pouco truncado, sabe? Quando aquela conversa que não está batendo. E aí a gente, às vezes, precisa parar para fazer uma análise. O que está acontecendo? Por que a gente está áspero? A gente precisa olhar. Às vezes está dormindo menos do que deveria. Às vezes está parando para conversar pouco, está trabalhando demais. São reflexões que a gente precisa fazer. E nessa noite eu quero partir com os irmãos dessa perspectiva para que a gente aprenda a administrar aquilo que foi dito aqui, que faz parte, que vai acontecer, que pode acontecer, e tudo bem se caminharmos numa direção de solução. Então, quando aqui Tiago fala sobre as nossas paixões, essas paixões que estão aqui dentro do nosso coração,
ele traz uma reflexão, irmãos, que a gente precisa fazer no nosso dia a dia como família. Quando a gente pensa nessas paixões, a gente precisa considerar uma série de coisas que estão contidas dentro dessa realidade desse texto. A primeira delas tem a ver com o nosso jeito de ser. Às vezes a gente não considera isso, né? A minha família tem que lidar comigo, tem que entender que eu sou assim, né? Tem que entender que eu sou ciumenta, tem que entender que eu sou controlador, não é assim? Tem que entender que eu não dou conta de que uma louça durma suja na pia. Só que muitas vezes são coisas tão pequenas e que falam de algo da nossa natureza, do teu jeito de ser, do teu perfil de comportamento, da tua personalidade, do seu temperamento, e que estão ali sustentando conflitos diariamente, coisas simples. Hábitos que para você tudo bem, mas que incomoda seu marido, que para você tudo bem, mas que incomoda o seu filho. Às vezes um jeito de falar, né, que é aquele jeito que podia ser um pouquinho mais brando. E a gente precisa entender uma coisa, principalmente se você tem filhos adolescentes e jovens aí, ou pré-adolescentes, entender que quando eles vão crescendo, a gente continua tendo autoridade, responsabilidade, mas o jeito de falar precisa mudar. A gente precisa envolvê-los numa relação de compartilhamento, de decisão. E às vezes a gente quer fazer do mesmo jeito, sabe? Ou aquele momento que o marido chega do trabalho, está com a cabeça a mil, soltando fumacinha, e a gente quer a esposa resolver, ansiosa, o problema. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Estão me acompanhando? Naquela ansiedade de quero resolver. E aí a gente tem que lembrar de Esther, que tinha um problemão familiar. Ela tinha uma situação complicadíssima, não era só a casa dela, era o povo dela que estava em xeque. Ela estava ali, ela era a porta da solução. Mordecai fala com ela que ela precisava dar um jeito naquilo. Ela era a mulher do rei, a rainha. E o que Esther faz? Ela chega correndo, vai lá no rei Assuero e fala, ó, estão querendo acabar com o meu povo. Não, ela espera a hora. Ela vai orar e jejuar. Ela põe o povo para orar e ela escolhe um momento de apresentar a queixa ao rei. E muitas vezes, como mulheres e homens, eu estou dando um exemplo aqui da rainha Esther, mas homens também, a gente precisa olhar para esses modelos e refletir. A gente precisa aprender a escolher a hora, planejar a conversa com o filho, planejar a conversa com a esposa, com o marido. Nutrir ali, às vezes até eu oriento muito isso, as pessoas, faz um texto antes para você saber o que você tem que falar. Sabe, todos os pontos. Porque parece que é simples, gente, chega e fala, mas às vezes não é. Porque quem ouve você, às vezes, é muito diferente de você. Quem chegou da rua, do trabalho, ou está com um problema de uma dimensão que você não consegue compreender, quando você chega para despejar, aquilo que você despeja era a última gota que faltava no copo d'água dele. Então a gente precisa da sabedoria, que a palavra diz que está abundante para quem quiser, mas a gente precisa se planejar e entender que a nossa forma de ser, ela comparece todos os dias e muitas vezes ela é uma das razões, ela é uma dessas paixões que guerreiam o nosso coração aqui, que estão guerreando o nosso jeito de ser e que a gente acha que todo mundo tem que aprender a lidar com ele, né? E você, mas eu sou assim. Não é assim, a gente não é Gabriela. A gente não é síndrome de Gabriela, amém? A gente tem um espírito atuante em nós que foi deixado pelo Senhor para nos santificar até que Ele venha, amém? Então existem coisas no meu e no seu jeito de ser que estão esperando e aguardando o trabalho do Espírito, a transformação, a mudança, o amadurecimento. Então essa é uma das coisas que a gente precisa fazer quando a gente no dia a dia, às vezes você está aqui me ouvindo, você não tem nenhum grande conflito na sua casa, sabe? Mas existem algumas ranhurazinhas de comunicação, conflitozinhos que têm a ver com esses detalhes, saber a hora de falar, saber o jeito de falar, saber como falar, com quem falar, como se comportar.
E você tem deixado passar, mas a partir dessa noite, em nome de Jesus, eu vim aqui para você aprender com Tiago a olhar para a sua família, para os seus relacionamentos e dar um diagnóstico, entender. Saber compreender por que aquilo está acontecendo. O que no seu jeitinho de ser, que às vezes está interferindo e criando aquelas contendas, criando aqueles conflitos familiares, né? Fazendo aquele senso de verdade, né? Porque a gente tem que ser verdadeiro. Então a gente fala o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, e o outro é que se vire com o que a gente colocou, não é verdade? Não é assim. Não é assim que a palavra nos ensina. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa de amor. A gente precisa escolher como vai falar, planejar o que vai falar e, sobretudo, ter um autoconhecimento. E saber que o nosso jeito é nosso, amém. Mas a gente vive em família, a gente vive em comunidade e a gente precisa aprender a se relacionar. Precisa entender como que a gente está afetando os nossos relacionamentos com aquilo que a gente faz, com o jeito que a gente fala, com a maneira com que a gente lida com as coisas em casa. Sabe, gente, às vezes até uma coisa boa. Por exemplo, como uma mulher ou um homem que é super zeloso com o que tem, é super cuidadoso na limpeza, no cuidado, sabe? Compra uma coisa, um sapato, uma roupa, né? Um objeto novo para casa, aquele cuidado, né? Vamos cuidar, bem cuidado. Mas esse cuidado, ele precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo, amém? Porque quando esse cuidado ele passa a se transformar num ato de avareza, quase que numa idolatria, que ninguém pode tocar, e se tiver um copo sujo, e se der um risquinho no prato, pronto, acabou. Né? Abre-se um conflito familiar, uma coisa simples, mas que às vezes tem a ver com esse jeito de ser. Tem a ver com essa forma como que você lida com as coisas e que a sua casa ela está sendo impactada por isso. A gente precisa ter os olhos abertos, porque muitas vezes os filhos estão aprendendo isso, filhos que estão crescendo debaixo de uma tensão, de uma grande tensão. Qual tensão? A tensão de eu não posso errar. Eu não posso deixar o suco cair fora do copo. Eu não posso estragar nada, porque se eu estragar, se tiver um erro, minha mãe e meu pai vão me descascar. E isso, eu não estou falando aqui que você vai deixar a casa uma bagunça, que você não vai ensinar seus filhos o zelo. Mas o que eu quero trazer nessa noite são coisas muito miúdas, que estão muitas vezes sendo parte do nosso coração, do nosso jeito de lidar com a família, com as nossas coisas, e que estão interferindo, gerando conflitos, gerando guerras, né? Guerras. O jeito de fazer que não é o que você acha. Eu acho que tinha que fazer daquele outro jeito, naquele outro tempo, e você vai ali nutrindo no seu coração, muitas vezes um sentimento de revolta, um sentimento de julgamento, que é aquilo que Tiago fala aqui, porque você julga a atitude do outro, né? Você atribui um valor ou um sentido ao que ele está fazendo sem ter certeza se é realmente aquilo o motivo pelo qual ele está agindo daquela forma. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção nessa noite em relação às paixões é aquilo que tem a ver com a minha característica, com o meu jeito de ser. A segunda coisa que eu queria falar tem a ver com os desejos e cobiças, né? Tiago fala aqui sobre desejos, cobiças, questões que muitas vezes nos movem. E muitas vezes, eu acho que você deve ter escutado essa expressão de você ouvir alguém dizer o seguinte: quando alguém te fere com algo, aquilo que fere você fala mais de você do que do outro. Quem já escutou essa frase? Né? Aquilo que fere, que é capaz de te ferir, fere mais. Fere porque tem a ver com algo da sua história. E aqui eu quero chamar a nossa atenção para a nossa história. Sabe, muitas vezes uma necessidade, uma sede de ser validado, de ser suprido, que nós carregamos, e quem não carrega, não é verdade? Porque não tem pai perfeito senão o nosso Pai dos céus, amém? O melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo vai sempre deixar falhas no exercício da sua maternidade, no exercício da sua paternidade. A melhor família do mundo vai sempre deixar marcas nos filhos, nos relacionamentos. E muitas vezes a gente vem
Vem para um novo relacionamento, para uma nova família, para a construção de um novo lar, com a perspectiva de questões dentro da gente, buracos dentro da gente. Sabe aquela sede de ser validado? Então, você muitas vezes chega de um novo feito profissional ou de alguma coisa que você conquistou e você tem a expectativa que o seu marido, que a sua esposa, que alguém valide, que fale que você fez aquilo, né? Que diga, olha, como é bem feito, como você é bom no que você faz. Elogie, às vezes, uma coisa simples, que deve ser, sim, elogiado, como a comida, né? Que a mãe faz todos os dias e que muitas vezes os filhos vão e vêm sem validar aquilo. Eu não estou afirmando aqui que você não tem que ensinar aos seus filhos o princípio da honra, do valor. Tudo isso é nosso papel. Mas a nossa expectativa, a frustração, quantas mães, quantas pessoas, esposas, que se sentem frustradas, magoadas, porque elas não são validadas na altura do que elas precisariam ser. Sabe isso? Aquele buraco que não é suficiente. E às vezes você está aí, o filho acabou de ir embora, né? Pode ser que essa palavra é para você nessa noite, casou, né? Foi estudar fora e está aquele buraco enorme. E você fica naquela expectativa que o filho ligue para você todo dia, que o filho te dê um retorno. E às vezes isso não acontece, você está magoada. Você fica ferida. O que eu quero te dizer, minha irmã e meu irmão, nessa noite, que a gente precisa sondar o nosso coração, como diz o Salmo 139. A gente precisa ver os caminhos que existem no nosso coração, porque muitas vezes, alguns conflitos que passam no nosso relacionamento familiar, eles têm a ver com essas cobiças, com essas questões que nós trazemos, buracos que fazem a gente querer, necessitar, desejar afeto, atenção, às vezes até coisas, né? Às vezes até um impulso que é feio de falar, mas que acontece, né, invejoso, às vezes disputas na família, onde você não consegue ter a alegria com a vitória daquele que vive com você. Isso é difícil, é horrível, né, da gente até pensar. Mas, às vezes, esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa me falando exatamente isso. Flávia, eu sinto uma inveja e um ciúmes dos meus irmãos. Uma mulher adulta, casada, com filhos. E eu queria tratar isso. Eu queria que Deus me libertasse disso. Eu não consigo me alegrar com as minhas amigas. E eu comecei uma conversa com ela e já encaminhei para um profissional, mas eu dizia para ela, você precisa olhar para o seu coração. Que insegurança, que falta de estrutura interna é essa que você tem? Que você não consegue dar conta de ver a vitória do outro, porque quando você vê a vitória do outro, no fundo, você está apontando para um buraco que você tem. Você se compara e você não se alegra porque você se sente inferior, menor. Então, entendam, o problema não é o outro que cresce, o desafio não é o outro que faz, mas muitas vezes são as nossas questões mal resolvidas, mal tratadas, mal preenchidas e que, sim, não é perfeito, mas que tem um Deus capaz de nos preencher, amém? Existe um Deus capaz de suprir. Sabe, de colocar em nós aquilo que falta para que a gente não precise criar cobiças e compulsões. Compulsões. Esses dias eu fiz um post sobre compulsão, eu fui dar uma palestra sobre esse tema. E eu estava falando sobre isso nesse post, que a compulsão é uma expressão da falta. Toda pessoa que come demais, que compra demais, que está viciada em alguma coisa, no fundo o que ela busca é preencher uma falta. E de maneira inconsciente ela vai fazendo coisas e muitos conflitos familiares passam por isso, né? Compulsões financeiras, por exemplo, famílias que não conseguem se organizar financeiramente porque não conseguem ter um equilíbrio no gasto. A pandemia trouxe isso, evidenciou isso em muitos lares, porque todos precisamos rever as nossas contas, não foi, irmãos? Lá em casa a gente precisou rever. Né? Precisou comer mais frango, precisou dar uma organizada para poder nos adequar para o que poderia vir. A gente não sabia. Tivemos algumas perdas de salário no início e muitos não deram conta.
Mas o que está por trás, é isso que eu quero trazer nessa noite, porque muitas vezes você vai lidar com conflito, você pede ajuda pastoral, você pede o conselho, né, de um líder da igreja, ou você vai até um terapeuta, mas você não consegue enxergar que o que tem por trás, o diagnóstico desses conflitos, são questões da nossa própria alma. Da nossa necessidade, muitas vezes, de compensar uma paternidade. Sabe, uma mãe, um pai que quer ter total controle e às vezes tem uma postura extremamente autoritária no lidar, porque no fundo a intenção é a melhor das possíveis, que é que o filho não descambe, que o filho não se perca. E aí às vezes a gente vai reproduzindo coisas que a gente vivenciou e que a gente mesma entende que não foi da melhor maneira possível. Mas que nessa noite o Espírito Santo ele possa trazer luz ao nosso coração. Amém? Que o Espírito Santo possa nos ajudar a fazer esse olhar, para que a gente possa entender a nossa casa, entender os conflitos, às vezes coisas muito pequenas. Eu tenho 3 filhos, são completamente diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, mas são completamente diferentes. E muitas vezes, como mãe, eu preciso fazer a função de ensinar o irmão a olhar o outro irmão, a entender o jeito do outro irmão. A entender que o fato do irmão usar o tênis e largar sujo não é que o irmão é ruim, mas que ele não tem, às vezes, o mesmo apreço. E a gente tem que fazer ali um equilíbrio. É uma coisa simples, aparentemente tola, mas que muitas vezes pode criar um ranço naquela relação. Né? Às vezes eu me lembro que um dos meus é muito falador, e até hoje ele é falante, ele gosta de cantar, e às vezes ele põe um fone no ouvido e ele sai falando pela casa e cantando a canção, e o outro está lá numa aula, fazendo uma outra coisa, e o outro já tem necessidade de concentrar, e eu tenho que ficar equilibrando. Um adora a casa cheia, o outro gosta da casa vazia. Coisas simples que eu estou trazendo aqui para os irmãos, mas que às vezes os conflitos eles vão crescendo e a gente precisa ensinar, parar e ensinar. Olha, isso acontece. Não é que seu irmão é ruim, ele só é diferente de você. Ele pensa, ele sente, ele tem necessidades diferentes de você. E como família, nós precisamos fazer esses exercícios de olhar para quem somos, de olhar para as questões que temos em nós. Às vezes a gente está falando aqui dos conflitos na família, mas são conflitos que extrapolam para o ambiente de trabalho. É um colega de trabalho, é um chefe que incomoda você. E você nem sabe por quê, mas nessa noite o Senhor está te mostrando, amém? Porque Ele é muito diferente de você, só isso. Não é nenhuma questão de princípio, de pecado, de ruindade, é só diferença. E que a gente precisa aprender, que nós vamos olhar aqui na palavra hoje alguns conselhos de Tiago para que a gente possa eliminar, solucionar, amém? Então eu quero partir disso, irmãos, para a gente pensar aqui algumas atitudes para a resolução do conflito. A gente viu aqui que muitos deles, a origem, a raiz, estão em coisas simples, às vezes não é uma maldade. Às vezes são questões do dia a dia ali que precisam ser tratadas, mas como que eu vou agir? A partir do versículo 7 aqui, algo lindo que Tiago mostra para a gente, a primeira coisa que ele fala é sobre humildade. É lindo quando a palavra fala, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus. Limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Ser humilde é a primeira atitude em qualquer conflito familiar, relacional, interpessoal que a gente experimentar na vida da gente. É um modelo do mestre, aquele que era o próprio Deus, se humilhou, se colocou igual, assumiu a culpa que não era dele. Forte isso, né? Porque assumir a culpa que não é sua é um desafio. Mas é o que a palavra está nos dizendo. Você quer viver a harmonia? Você quer experimentar uma casa segundo o coração de Deus? Humilhe-se.
O orgulho, Deus resiste, mas aos humildes, Deus dá graça. Então, seja uma pessoa humilde. E o que é ser uma pessoa humilde? Muitas vezes a gente acha que ser uma pessoa humilde é você não dar limite ao outro, e não é isso. Uma pessoa humilde é alguém que sabe o valor que tem, mas também sabe o valor que o outro tem. Amém? É alguém que é capaz de dar a vez que era dela para o outro. É alguém que sabe valorizar, e isso é um exercício. Esses dias eu fiz um post, eu estou fazendo uma série às sextas-feiras que se chama As 7 Virtudes Essenciais. E na última semana eu falei sobre a humildade, uma dessas 7 virtudes que nós precisamos, como filhos de Deus, exercitar. Nós podemos exercitar isso. E o primeiro passo que Tiago fala é: seja humilde, dê a vez, deixa passar, sabe? Literalmente, dê a vez que era sua. Entenda que muitas vezes você vai perder, sim. Né? O perdão, na matemática do perdão, ela é um grande desafio, porque às vezes a gente fala: mas como que eu vou perdoar? Eu tenho que perder. E é isso, você perde a razão. Você entrega o direito que era seu para o outro, você libera o outro, amém? Que foi o modelo de Jesus. Flávia, como eu faço isso? Olha para Jesus, ele fez isso por você. Sabe um exercício que eu faço constantemente quando alguém me machuca? Eu olho para os meus próprios delitos. Eu olho para as vezes que eu erro com as pessoas. Para as vezes que eu erro com Deus. Quando às vezes eu estou percebendo que a minha mão de mãe está muito pesada, sabe? Aquela mão de mãe que quer, ou de pai que quer pesar. Eu falo: Senhor, o que eu já fiz? Quantas coisas eu já errei e erro? Não que não corrijamos, não que não vamos dar consequências. Mas às vezes a gente tem que lembrar do que o Senhor fez e faz por nós. Essa graça que nos dá chances após chances, amém? E ter esse coração nos nossos relacionamentos. Ter esse coração para olhar no ambiente familiar. Como eu falei, não é que você não vai dar limite. Você vai dar, você vai dialogar, você vai tomar atitude, você vai se posicionar, mas com um coração de humildade. Sem soberba, sem orgulho. Sabe, é baixar realmente a bola, ficar tranquilo. Ter uma conversa, um diálogo, uma comunicação onde você se iguala. A segunda coisa que Tiago fala, limpar as nossas mãos. A gente tem que chegar de mãos limpas, e mãos limpas falam de quê? De atitudes corretas. Sabe, entender que a gente precisa, nessas relações familiares, dos encontros, ter uma vida de atitude correta. Julgar mesmo, fazer uma autoanálise. Porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, as nossas atitudes não estão sendo corretas. Nós estamos errando, nós estamos comparando, nós estamos sendo injustos. E é claro que a gente ensina para os filhos lá em casa, eles já sabem essa frase, e eu digo para eles: não existe justiça quando se fala de filhos. Porque são diferentes. Eu nunca vou dar para um o que joga bola mais que o outro joga os instrumentos. Então, nunca é igual, porque um vai querer chuteiro e o outro vai querer instrumento. Tem justiça? Não tem como ter justiça. Mas a gente busca equidade, a gente busca não ter uma mão suja. Na nossa atitude como pai e mãe, na nossa atitude como esposa, como esposo, a gente precisa chegar com mãos limpas, purificar as nossas mãos, limpar as nossas mãos, ter atitudes que buscam a equidade familiar, que buscam dar o bem, fazer o bem. Irmãos, não tem como tratar a palavra com zelo, buscar uma vida onde a palavra é a prioridade da nossa vida e não comer do fruto disso. Não tem como. Sabe, o outro vem para querer lançar em você, matar você, mas você faz igual Davi fazia. Para ele não ferir a relação dele com o rei Saul, a aliança dele com o filho Jonatas. O que ele faz? Ele desvia de Saul. Então você desvia. Você anda a segunda milha, mas você não suja as suas mãos. Aprenda isso. Não suje as suas mãos.
Não vale a pena negociar os princípios da palavra para resolver as coisas de uma maneira que é contrário ao que a palavra ensina. Porque aquilo que a gente semear, a palavra ensina, a gente vai colher, amém? Então, limpe suas mãos. A outra coisa que ele fala, purifique o seu coração. Tenha um coração purificado. Ele vai falar dos julgamentos, né, que a gente faz, a maneira como a gente vê, interpreta. E eu amo o texto de Filipenses 4:8, quando Paulo ele fala à igreja de Filipe, que o povo precisa fazer o que com o pensamento? Pensar aquilo que é verdadeiro, que é puro. E muitas vezes, quando a gente fala das relações mais íntimas nossas, o que a gente pensa das pessoas? O que você pensa da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus filhos? Das pessoas do teu relacionamento, às vezes dos irmãos da igreja. É o que é puro? É o que é verdadeiro? Porque lembra lá no início do texto, as guerras elas vêm daquilo que está no nosso coração sendo cultivado. Então, a partir dessa noite, eu estou aqui para te lembrar, tudo que eu estou te falando aqui não tem nada de extraordinário, no sentido de uma coisa que foi revelada no século XXI. Mas é a palavra pura que, se praticada, vai produzir resultados na nossa família. Eu não conheço uma sogra, uma nora, um filho, uma filha que é humilde. Passa esse cheque aí na sua mente, nos relacionamentos que você conhece. Que tem mãos limpas, que tem coração puro. Que é alguém que cria no seu ambiente familiar conflitos. Eu não conheço. Todos os bons relacionamentos familiares que passam por momentos de dificuldade, tudo bem. Mas quando você tem a presença de pessoas com esse tipo de atitude, que procuram purificar o coração, purificar o que pensam, sabe? É aquela hora que você olha para a sua nora e você fala assim, ela só é diferente de mim, ela não é ruim. O seu genro só foi criado de uma outra maneira. E tudo bem. Amém? Você respeita. Você não põe ali coisas malditas no seu coração. Não fica nutrindo. Escolha pensar aquilo que é puro. Aquilo que é bom. Nós temos esse poder. Nós não escolhemos o que sentimos, porque as nossas sensações elas são produzidas por aquilo que pensamos, por aquilo que vivemos. Mas o que nós pensamos, nós podemos sim treinar. Romanos 12:2 fala que nós podemos renovar o nosso pensamento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E talvez tudo que você precisa fazer a partir dessa noite é purificar o seu coração. É purificar o que você pensa sobre os membros da sua família. Tem problema discordar? Não, gente. Tem problema ser diferente? Não. Desde que a gente respeite. Desde que a gente mantenha os princípios. Você pode amar um filho profundamente, discordando daquelas atitudes que ele tem, que ferem os princípios da palavra de Deus, e ainda assim ser uma referência de Cristo na vida dele. Você pode abominar a atitude de um esposo que ainda não teve uma experiência com o Senhor, mas sendo a maior expressão do amor de Cristo no dia a dia na sua casa. Cumprindo e treinando o que a palavra de Deus diz. Não fale mal, não julgue. Os últimos conselhos aqui de Tiago para nós. Muitos dos venenos destilados nos conflitos familiares têm a ver com aquilo que sai da nossa boca. A língua ela tem o poder da bênção e o poder da maldição. Ela constrói, mas ela também destrói.
Quando você chega para alguém, você afirma o valor dessa pessoa. Você afirma as coisas boas que ela faz. Quando você afirma o valor que ela tem para Deus, que ela é parte de um propósito muito maior do coração de Deus, você está edificando a vida dela. Mas quando você chega com essas palavras que são cortes, que destroem a identidade, que destroem a estima, que destroem o valor, você está destruindo. Muitas vezes contaminando, fazendo fofoca. Já viram isso, gente? Tem família fofoqueira. Não é de ninguém daqui, né? Isso aí você já sabe dessa história, né? Ninguém da PIB de Irajá tem família fofoqueira, mas por aí tem. Ao longo de mais de 20 anos aconselhando pessoas, tem muito conflito familiar de fofoca familiar. Chega e fala, e aí aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, né? E vai falando e acrescentando tudo isso que Tiago falou para a gente não ter. Mãos sujas, coração sujo. Então, cuidado com o que sai da nossa boca, cuidado. Quando você for falar, conta até 10 e fala, Espírito Santo, passa agora aquele filtro aqui. Para que o que eu for falar seja aquilo que é bom. Se eu não tenho que falar do meu cunhado que não é bom, eu vou falar para quê? O mais que você faz, você fala com Deus. Agora, se for para falar, eu vou falar o que é bom, eu vou valorizar. E isso não é utopia, é a palavra de Deus, amém? É o conselho bíblico para nós, para a gente resolver os conflitos da nossa vida. É a submissão a Deus e aos princípios dele. Então, você tem o poder, sim, de limpar as suas mãos. Você tem o poder, sim, de purificar o seu coração. Você tem o poder de se tornar uma pessoa humilde. Em Cristo você pode. E você pode escolher falar aquilo que é bom. Existem estudos atualmente da chamada energia quântica que falam sobre essa atmosfera que a gente cria em ambientes onde você fala o que é bom e em ambientes onde você fala aquilo que é ruim. A coisa é tão séria que fotografias, que são espécies de fotos, como se fossem ressonâncias cerebrais, elas mostram cérebros de pessoas com um padrão negativo. Em estudos, existem buracos negros nas conexões neuronais. Tudo que nós somos, literalmente, no cérebro da gente, de aprendizado, de conhecimento, tem a ver com as conexões neuronais. E as conexões, essas sinapses, elas são como se fossem arvorezinhas, uns raminhos. E as fotos desses estudos mostram que pessoas com quadros depressivos, com padrões muito negativos, elas têm vários buracos negros, fazendo verdadeiras crateras nessas sinapses, nessas relações neuronais. Já pessoas que têm um padrão de vida mais feliz, mais resiliente, mais otimista, as arvorezinhas delas estão todas ali intactas. É a ciência que está mostrando o que a palavra já falava. A carta de Filipenses 4, que eu falei do versículo 8, Paulo está falando sobre felicidade e paz. E ele está aconselhando você a pensar o que é bom. Então, muitas vezes, o ambiente da nossa casa, ela está tendo o reflexo daquilo que a gente jorra dos lábios. O que sai dos lábios? Sabe? Falamos o que é bom, agradecemos pelo que temos. Você pega o que você tem, o salário que chegou, o pouco que entrou, e antes de qualquer coisa você fala, Senhor, como Jesus ensinou, antes de multiplicar os pães e peixes, eu dou graças. Obrigada, Deus, porque são 5 pães e 2 peixinhos, mas para a tua glória eu te agradeço, porque é isso aqui que o Senhor vai multiplicar esse mês, amém? Ou você já chega reclamando, porque esse mês descontou isso, descontou aquilo, descontou aquilo outro. Qual é o padrão? Porque a gente vai passando. E Isaías 61:4 diz que Jesus veio para destruir aquilo que foi assolado de geração em geração. E muitos de nós
Somos hoje ou estamos transferindo para os nossos filhos conflitos e o reflexo de padrões geracionais. Então eu queria que você pensasse comigo que ambiente é a sua casa. Quando a gente chega na sua casa, é um lugar de alegria, de gratidão, de júbilo, a celebração. A gratidão nesse ambiente, os seus filhos aprendem isso com você. Ou os seus filhos, eles temem um monte de coisa porque você e eu estamos ensinando eles a temerem. Existe um erro que, como igreja, a gente tem cometido. O nosso Deus é um Deus responsável, amém? Ele promete para nós provisão. É claro que temos que trabalhar, fazer a nossa parte, de todas as maneiras possíveis. Mas precisamos plantar no coração dos nossos filhos a semente da fé, de que Deus proverá, amém? O mesmo Deus que acompanhou o povo no deserto, derramando maná diário, é o meu Deus e o seu Deus. E os nossos filhos precisam escutar isso de nós. Para que eles possam crer e para que eles possam viver essa experiência. E tudo isso são escolhas pequenas que fazemos conscientes ou inconscientemente e que estão afetando os nossos relacionamentos. Irmãos, é muito difícil você combater um ambiente de alegria. Neemias já disse: alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é força. Não tem conflito que dá conta de um ambiente onde a manifestação da alegria de Deus, da presença de Deus, do júbilo divino, ele não dá conta. Se dissipa. Então é claro que você vai fazer a sua parte, você vai conversar com as partes envolvidas, você vai resolver o que precisa ser resolvido, mas antes de tudo, considere os conselhos que Tiago trouxe para nós aqui nessa noite. Sabe? Tentou de tudo, aí você vai lembrar, não, a Flávia falou que a palavra fala sobre humildade. Estou sendo humilde? O que está saindo mesmo dos meus lábios? Eu estou falando que é bom? Eu estou abençoando, eu estou maldizendo? O meu coração, o que eu estou pensando? Porque a palavra, o que você fala, sai, os outros vêm, mas às vezes o que você está pensando ali, sabe? A gente constrói verdadeiros castelos mentais. O que você tem pensado até sobre você? Pai, mãe, esposo, esposa, como que você se julga? Porque esse texto de Filipenses, Paulo está falando sobre pensar sobre mim e você também. E às vezes a gente se julga de uma maneira tão ruim. A gente põe uma mão tão pesada em cima da gente. E nessa noite o Senhor quer dizer, olha, vão mudar. Amém? Eu quero que a graça que há em mim, ela de fato se manifeste sobre a sua casa. Ela esteja pairando nas soluções dos conflitos dessa casa. E por último, não julgue. Há apenas, versículo 12, um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você, Flávia, para julgar o seu próximo? Que desafio, né, irmãos? Não é um desafio? Porque a gente julga o tempo inteiro. A gente dá significado para a atitude das pessoas quando elas nunca nos afirmaram que foi aquilo que elas queriam. Às vezes a gente está até certo, mas a gente não tem o poder. É isso aqui que Tiago está falando para a gente. A gente não tem o poder de julgar, só tem um juiz. Aquele que conhece a intenção de todo o coração, aquele que conhece o jeito de cada um, a história de cada um, sabe as razões. Então não julgue. Deixa isso para ele. Às vezes pode ser um hábito, tá aí para você, gritando dentro de você. E aí, nessa noite, você vai começar a fazer esse checklist.
Antes de qualquer coisa. Primeiro nós, eu e você. Primeiro nós. Escolha. Escolha ser diferente. Eu posso falar para você com toda a autoridade nessa área que eu estou falando nessa noite. Não que eu seja a perfeição de humildade, de limpeza de mão, purificação de coração, mas eu experimento hoje a bênção de viver essa graça. A bênção de saber olhar para as pessoas da minha família que são diferentes de mim. Às vezes as diferenças são políticas, né? Esse é um tempo tão difícil da questão política. As pessoas pensam muito diferente, questões religiosas. E eu tenho escolhido ficar neste lugar aqui. Eu baixo minha guarda, eu dou a vez. Eu escolho não ficar, se é o ciúmes que vem, se é a inveja que vem, se é a raiva que vem, se é o meu sentimento de justiça própria, eu escolho entregar para aquele que é capaz de julgar, amém? E é uma bênção. Estamos livres dos conflitos? Não. Nós temos graça para passar por eles. E temos autoridade em Cristo para suportar os dias difíceis. Eu quero terminar, irmãos, lendo para vocês um texto muito conhecido. Lá em Malaquias 4. No versículo 6, quando Malaquias ele fala sobre o dia do Senhor. E no versículo 6 ele diz assim: porque ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Há aqui uma sentença. É uma ordenança, é uma promessa, mas também uma ordenança. De que haja conversão. Um mesmo caminho, uma mesma direção. Flávia, mas você não conhece o meu filho. Você não conhece o meu marido, você não conhece minha sogra, você não sabe. Quem são as pessoas da minha casa? Como eu vou converter? Humilhe-se. Amém? Que o seu coração se converta. O que o outro não vai fazer ou vai fazer, já é com a pessoa e com o Senhor. Mas você não vai ser aquele que vai impedir que ele venha e derrame bênção ao invés de castigo. Amém? Porque a tua escolha em Cristo, por mais desafiador que seja, eu sei que não é romântico, mas é possível. É de andar na mesma direção.